O rio Tietê, um dos mais importantes do Brasil, já foi palco de competições esportivas e usado para navegação, inclusive no trecho da região metropolitana de São Paulo. Hoje, quem se arriscar a nadar aqui pode contrair uma doença e até morrer. A diretora de Políticas Públicas da Fundação SOS Mata Atlântica fala da luta da entidade para devolver ao planeta o rio de outros tempos. Há quase 30 anos, a entidade que ela ajuda a dirigir luta para fazer o rio renascer. Temos um projeto de despoluição do rio Tietê que começou a partir da Eco 92. Em 1991, a SOS Mata Atlântica, junto com veículos de comunicação, o jornal, o Estado de São Paulo e a Rádio Eldorado, promoveram a maior campanha por uma causa ambiental já realizada na América do Sul, nos anos 90, que foi a despoluição, abaixo-assinado pela despoluição do rio Tietê. Ainda não tínhamos a internet e esse abaixo-assinado físico, uma petição pública, reuniu 1.200.000 pessoas pedindo a despoluição do rio Tietê. Esse abaixo-assinado foi levado à Eco 92, entregue para o presidente da República na época, que era o Fernando Collor de Mello, e o governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, e para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Foi assim que nasceu o projeto de despoluição do rio Tietê. Desde a década de 90 do século passado, no governo de Luiz Antônio Fleury Filho, os políticos prometem entregar um rio limpo antes do término do mandato. Promessas nunca cumpridas. Apesar disso, já foram gastos mais de 2 bilhões e 100 milhões de dólares em obras de despoluição, projeto que tem o financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. O BID entra com 50%, a Sabesp com mais 50%, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem publicado balanços e relatórios sobre esses investimentos em saneamento. Para Malu Ribeiro, a falta do resultado esperado não foi a corrupção. Pelo menos não há nenhuma denúncia consistente nessa área. Então, o projeto Tietê, ao final do governo Fleury, ele teve uma paralisação, ele ficou paralisado para uma auditoria, tanto do Banco Interamericano como do Ministério Público, por 2 anos. Os cronogramas e metas foram revistos, com participação da sociedade civil, dos comitês de bacia, e a partir de então ele vem num ritmo mais execuível, mais realista. O sonho de ativistas como Malu Ribeiro é ver no Tietê o que houve no rio que corta a Itália e também no Tâmisa, na Inglaterra. A realidade social desses países, no entanto, era bem diferente do que ocorre no Brasil. Porque a despoluição do rio Tâmisa, por exemplo, tem mais de 143 anos, e mesmo assim eles ainda trabalham de forma permanente no controle de cargas difusas, Há pouco tempo, é recente, a volta do salmão pelo rio Tâmisa, subindo em alguns momentos, quando isso é possível, mas a grande diferença é que o Tâmisa, a região metropolitana, a capital, está na foz do rio, onde ele tem um grande volume, próximo da sua foz. E o Tietê é o contrário. A região metropolitana está na cabeceira do rio, onde o volume é menor, a concentração de pessoas é maior, E nós não temos cidades informais na Europa, ou seja, ocupação irregular, favela, moradores de rua, Há milhões de pessoas excluídas do direito humano fundamental, que é o saneamento. Então, são diferenças gritantes. A Fundação SOS Mata Atlântica ouviu moradores ribeirinhos e também pessoas que em outros tempos desfrutaram do Rio Limpo. As falas desses paulistanos e paulistas foram publicadas num vídeo da Fundação. Jogar futebol à beira do rio, lá no Tietê, era todo domingo a gente ia. Tinha uns 10, 12 campos de futebol lá. Então de domingo ali era tudo cheio, você via que lá era uma festa ali. E a gente tinha uma competição que a gente nadava da Penha até ali na ponte,
Pegava a namorada e vinha sentar na barranca do rio aqui para namorar, embaixo das árvores, um lugar gostoso, o rio muito limpo. Antigamente a gente chegava aqui na beira do rio, abaixava, pegava com a mão uma concha de água assim e tomava, né? E era muito gostoso aquele tempo, hoje não dá mais. O Tietê, apesar de praticamente morto na região metropolitana, se regenera ao longo de seus mais de 1.100 quilômetros e tem peixes e também serve para a geração de energia e navegação. Mas a vigilância tem que ser permanente. E a SOS desenvolveu uma metodologia que instrumentaliza a sociedade, as comunidades ribeirinhas e cidadãos, para que analisem, coletem, analisem todo mês a qualidade da água do rio. E a partir desse conjunto, nós temos uma rede de 3.000 voluntários que mensalmente fazem isso. Nós elaboramos um retrato dos indicadores de avanço ou de impacto desse projeto de despoluição do Tietê. Nós podemos dizer que, no início dos anos 90, nós tínhamos um rio contaminado, poluído, totalmente inadequado para usos ao longo de 680 quilômetros. Essa mancha foi sendo contida num trecho a partir da cidade de Guarulhos, né? Onde tem o aeroporto internacional de Guarulhos, um pouco antes da cidade de São Paulo, e se estende pela região do interior paulista, já chegou a ficar contida em 74 quilômetros. Mas nas outras porções do rio, ou seja, em mais de 70% de sua extensão, o rio é utilizado para usos múltiplos. Há alguns anos, depois de alguns avanços, houve um recuo na área despoluída. Ele piorou se você olhar para um curto espaço de tempo, né? De 2 anos para cá. Mas se você for olhar para o início do projeto, que começou, de fato, em 1993, eram 680 quilômetros, a gente até que avançou bastante, né? Por que piorou nesse trecho metropolitano? Né, que envolve ali o Rio Pinheiros, que é um dos principais afluentes do Tietê, o Tamanduateí, o próprio Rio Ipiranga, porque nós temos um problema climático, de emergência climática, 2 crises hídricas, né? Nós não saímos da primeira crise hídrica de 2014 para 2016, ou seja, então nós temos menos volume de água nos rios, e nas represas, né, da bacia do Tietê. Isso faz com que o rio perca a capacidade de diluição dos efluentes tratados e não tratados que ele recebe. E nós, infelizmente, flexibilizamos a legislação que protege as matas ciliares, as nascentes, as beiras de rio, liberamos mais venenos, né, para a agricultura irrigada, e na região metropolitana de São Paulo, mesmo em São Paulo, tem grandes áreas de produção de hortifrutis, de produção de alimentos, de agricultura irrigada, e isso é refletido nos rios. Brasileiros, principalmente os moradores de São Paulo, esperam a volta na região metropolitana do tempo em que havia competições esportivas. Malu Ribeiro acredita que ainda poderá haver parte desse sonho se transformar em realidade. Nós veremos, sim, um rio onde é possível não nos envergonhar, né? Evidentemente que não vai ser possível voltar a nadar no Rio Tietê em São Paulo, assim como não é possível nadar no Tamisa, nem no Reno, mas é possível talvez ter transporte coletivo, não ficar doente ao respirar na margem do rio, né? Isso é possível, sim, ao final dessa 4ª etapa, prevista para 2025. Isso, em total a gente talvez não veja, né? Mas pelo menos a gente vai poder ver esses trechos urbanos voltando a ser cartão postal da cidade, né? Voltando a não ser esse espelho que nos envergonha hoje e que não exporta a poluição para outras regiões, né?